quer acabar com o Pix. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá. O que eu vou te apresentar agora... Então, falar, rapaziada, vamos fazer comentários aqui sobre esse lance aí do Pix. Donald Trump quer taxar o Pix, quer acabar com o Pix, não quer, por quê? Como é que se desenvolve essa história aí, né? Não sei se vocês estão acompanhando isso daí, mas tem duas histórias diferentes, duas versões que explicam o que está acontecendo, né? Um lado bolsonarista destaca algumas coisas, fala uma coisa, dá um tipo de explicação. Um outro lado mais governamentista, do lado do PT, esse tipo de coisa toda, fala uma outra coisa. O pessoal de direita e o de esquerda, então, estão disputando essa narrativa em torno da questão do Pix e quais as intenções dos Estados Unidos quando bota o Pix sob questão, né? Então, primeiro a gente vai ver esse cara da direita aí, ó. Gustavo Gaia, deputado federal Gustavo Gaia. Pessoal, realmente a casa caiu. O Trump, malvadão, quer taxar o Pix. Na verdade, ele quer acabar com o Pix. E graças ao Lula e o seu heroísmo que está defendendo bravamente, né, democraticamente o Pix, nós estamos aí numa batalha com os Estados Unidos. Tem que ser muito, mas muito, muito... Você vê que já começou já com aquela pitada de ironia, né? As estratégias de convencimento das pessoas não se passa tanto por questões racionais, empíricas, factuais, mas muito por questão de manipular sentimentos, emoções. Observa aqui já que a ironia faz parte disso, ó. Você meio que ridicularizar o outro lado, ó. Então, acompanha aí, ó. Idiota, muito... Praticamente o Pix, nós estamos aí numa batalha com os Estados Unidos. Tem que ser muito, mas muito, muito idiota, muito imbecil, muito doutrinado para acreditar numa mentira dessa. E tem que ser muito perverso, muito maldoso, muito podre para... Se você coloca sob desconfiança a explicação da direita bolsonarista sobre o lance do Pix, se você tenta olhar para o outro lado, você já é taxado como burro, idiota. Muito, muito idiota, ou como ele vai dizer que é muito mal, muito cruel. Ou seja, já está dizendo que você que está acompanhando ele aqui, concorda com ele, é inteligente. Se você discorda dele, você é um ignorante, um estúpido, burro. Então você já vê como é que o negócio funciona. E já colocando o negócio em termos do bem contra o mal, essa simplificação grosseira, como se ou o Lula fosse o maldoso e o Bolsonaro fosse o bonzinho, ou como se o Bolsonaro fosse maldoso e o Lula fosse bonzinho. É claro, não é assim que as coisas funcionam, né, rapaziada? Mas é o tipo de discurso que comove as pessoas, entendeu? Se colocar essas coisas nessa disputa entre o bem contra o mal e o lado bom, o lado mal, ou o lado estúpido e o lado foda, o lado inteligente. Se ambos os lados forem colocar as coisas nesse tema assim, nunca vai haver um entendimento, o Brasil sempre vai ficar rachado. Essa polarização bizarra aí, né? Tentar tal mentira. E é isso que está acontecendo no Brasil. A grande narrativa que a esquerda quer de todas as formas empurrar a goela abaixo com a ajuda da imprensa é de que o Trump quer taxar o Pix ou quer acabar com o Pix. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá. O que eu vou te apresentar agora, o que eu vou te provar, é um dos principais motivos que fazem com que a esquerda, o PT e o Lula e o Alexandre de Moraes e o STF trabalham com tanto esforço para censurar as redes sociais, para calar as nossas vozes. Eu vou te provar agora que não só isso é mentira, mas é o oposto do que eles estão falando. Primeiro, vamos ouvir o que eles estão... Tipo assim, quando uma pessoa te fala assim, ó, eu vou te apresentar alguns fatos, algumas coisas aqui, vou te dar a minha opinião e depois você decide por conta própria. Pô, é um camarada que deixou em aberta a possibilidade de você questionar, de você averiguar se isso não é. Gente, não, ele falou que vai te provar. E se você não conseguir perceber isso, você é muito burro, muito doutrinado. Entendeu? Então, vamos lá. Falando. Então aqui nós temos o ministro da Fazenda, Haddad, falando sobre o Pix. É estranho, né? Um presidente de um país querer taxar o Pix de outro país. Quer dizer, além de taxar as exportações, ele vai taxar o Pix. Porque ele vai encarecer os custos de transação financeira no Brasil. Diz isso quem acabou de entrar no STF e conseguiu aumentar os impostos sobre operação financeira. Ele acabou de fazer isso ontem. Tá? Todo mundo vai pagar mais imposto agora por causa desse cara, do Lula e do Alexandre de Moraes. Todo mundo não, né? Imposto sobre operações financeiras. Não é todo mundo, e sobretudo transações que envolvem transferência de recurso internacional ou que use, né? Empresas internacionais assim, que fazem algum tipo de pagamento para fora ou no interior. Para quem trabalha com importação e exportação, de repente afeta um pouco mais esse lance de que todo mundo vai pagar mais imposto, é mentira. A galera que mais faz transações financeiras, que, portanto vai pagar IOF, é a galera que tem mais dinheiro, né, rapaziada?
Mas a questão, ele bota, entendeu? Bota as coisas de uma forma muito simples assim, como se o IOF, é mais imposto, o cara mal. Aí ele que está dizendo aí que o governo malvadão quer mais cobrar mais imposto da galera, mas não explica direitinho como é que funciona a coisa toda, né? Mas isso aí é uma outra questão. A questão do IOF é outro lance. Para realizar o sonho do Nicolas. Esse é o ministro da Fazenda falando uma das maiores mentiras já proferidas por uma autoridade política no Brasil. Neste momento ele conseguiu superar o Lula. E o PT está trabalhando em pé. Conseguiu superar o Lula, tudo bem? E conseguiu superar o Bolsonaro? Não estou dizendo que o Lula não fala mentira, mas será que o Bolsonaro também não fala? E será que isso aí de fato é mentira? Enfim. Com essa mentira. Essa aqui é uma postagem de 22 horas atrás. Defenda o Pix. Para se safar, Bolsonaro articula com Trump o fim do Pix. Isso aqui é um partido do governo. Isso aqui está sendo financiado com dinheiro público. Tá bom, Gustavo. Mas qual é a verdade? Por que eles estão falando tanto do Pix? Amigo, o buraco é muito mais embaixo. E eu vou te mostrar. Há um tempo atrás, a Meta, Facebook, você se lembra quando você entrava no WhatsApp e você tinha uma possibilidade de enviar dinheiro para alguém, para fazer uma transferência de dinheiro, só com um botãozinho, sei lá, escolhia o quanto você queria passar e passava e caía no WhatsApp daquela outra pessoa? É o Pix do WhatsApp. Era a mesma coisa, mais rápido, inclusive. Tá? Era 2 cliques você enviava dinheiro para alguém, não precisava entrar em banco, não precisava de nada disso. Era muito mais rápido, muito mais eficiente. Sabe o que o Banco Central do Lula fez? Ele está falando PixPay, né? WhatsApp Pay. Que você teria que ter cartão. E, se não me engano, era 3 empresas na época que os cartões eram aceitos pelo PixPay, WhatsApp Pay, Visa, Mastercard, enfim, alguns aí. De fato, havia essa opção e depois foi liberado, né? Mas ele coloca as coisas num termo muito estranho, se liga só. Isso, tá aqui, ó. Vou voltar um pouquinho só para não perder a fila. Tá? Era 2 cliques você enviava dinheiro para alguém, não precisava entrar em banco, não precisava de nada disso. Era muito mais rápido. Não precisava entrar em banco, mas tinha que ter cartão, né? Cartão de crédito ou débito de alguma dessas bandeiras que são administradas por instituições norte-americanas, né? Dos Estados Unidos, como Visa e Mastercard, por exemplo, os principais aí. Muito mais eficiente. Sabe o que o Banco Central do Lula fez? Tá aqui, ó. É muito mais eficiente? Né? Porra nenhuma. Vamos botar assim que o WhatsApp é eficiente pra caramba, funciona bem pra caramba. E tem um sistema de segurança, né? Você enviar dinheiro com 2 cliques, cara, não tem como. Aí a questão da segurança fica um pouco complicada, né? Com 2 cliques ele tá exagerando. Mas não sei por que essa babação de ovo do WhatsApp, vocês sabem que é uma empresa norte-americana, né? Banco Central e CAD suspendem pagamento por WhatsApp. Eles suspenderam um Pix, o mesmo serviço do Pix, que era oferecido pelas redes sociais. Meta, Instagram, Facebook e WhatsApp. Era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Era melhor, era mais eficiente, era mais rápido. Cara, só que se outras... Eu fico bolado com essa puxação de saco do WhatsApp esse aí, velho. Muito melhor que, cara. Que aí você tirou isso? Outras empresas puderem fazer isso... Não tô falando que é ruim. Mas o camarada tá vangloriando lá como os camaradas... O Lula não ia ter um monopólio de monitoramento das transações. O que o Lula queria? Centralizar todas as transações através do Pix e monitorar todas as transações do Brasil para depois te taxar. O objetivo é centralizar toda a transação financeira e taxar as pessoas. Vocês se lembram daquela portaria onde eles iam criar um monitoramento para que quem passasse de R$5.000 por mês seria taxado? Só que para fazer essa taxa, ele precisava centralizar. E por isso ele proibiu que outras empresas oferecessem o mesmo serviço do Pix. A mesma coisa, só que melhor. Caralho, por que está insistindo que melhor, cara? Porra, que vira-latismo é isso aí, pô? Como é que a turma fala? É complexo de vira-lata puro, né? Só porque é norte-americano é melhor. E tem detalhe aqui, rapaziada, ó, vou botar aqui as datas aqui, ó. Ele falou que o Banco Central, né? Cadê? Vamos lá, vamos ver se ele vai... Eu vou pegar pra você agora um trecho do Leandro Ruschel. Esse cara que é inteligentíssimo, ele foi o primeiro a falar isso. É mentira que o governo americano quer acabar com o Pix no Brasil. Na verdade, o que o governo americano está alegando é uma regulação que dificulta o uso do Pix. Ou seja, o governo americano está denunciando que o governo brasileiro dificulta que outras empresas ofereçam o mesmo serviço. Ou a oferta de outras ferramentas similares no Brasil por empresas estrangeiras. Quer dizer que ele está preocupado com a livre concorrência no Brasil, né? Que ele queria que o WhatsApp lá tivesse proeminência aqui. Aí sim, esse sim, Donald Trump é muito bonzinho, né? E eles caem na lábia, nesse tipo de lábia. De modo geral, as evidências indicam que atos, políticas e práticas podem comprometer a competitividade das empresas norte-americanas que atuam no comércio digital em serviços de pagamento eletrônico, por exemplo. Presta atenção. É como se o governo proibisse as redes sociais e determinasse que todo mundo voltasse a se comunicar por cartas. É a mesma coisa. O governo proibiu que empresas americanas, no caso as redes sociais, pudessem oferecer o serviço de transação bancária, de transação de dinheiro, né, de enviar dinheiro para quem você quiser e receber, para centralizar tudo e depois de taxar.
E aí agora, o Trump pediu uma investigação usando o ato 301, e é uma investigação para saber se houve realmente ações desleais, irresponsáveis, desonestas contra empresas americanas. E houve, a verdade é essa. Cara, que viagem, doido. Como se Donald Trump tivesse preocupado com a eficiência, com a limpidez, com o progresso do Brasil. Que empresa nacional quer concorrer com o WhatsApp, por exemplo? Empresa privada? Existe alguma? Existe alguma empresa nacional do Brasil para concorrer com o YouTube, com o Google, com o WhatsApp? Os caras viajam, mano, na moral. Então ele queria o quê? Que continuasse lá as empresas norte-americanas controlando o nosso mercado aqui à torta e à direita. E vocês acham que o WhatsApp não ia ter controle sobre, não ia obter as informações sobre nossas operações financeiras? Uma empresa estrangeira gerenciando, entre aspas, assim, vamos dizer assim, né, as nossas transações financeiras aqui da gente brasileiro. Será que isso também seria legal? O que a esquerda e o governo e a imprensa faz? Grita aos quatro cantos que o Trump quer acabar com o X. Para simplificar, o governo americano quis oferecer novos serviços, outras opções, para que você pudesse fazer o que o Pix faz, só que mais fácil, mais rapidamente, sem monitoramento do Banco Central, sem a possibilidade de você ser taxado, e o governo Lula proibiu. Sem possibilidade de ser taxado, não. O Pix também não é taxado, não era. O pessoal fala que seria, mas quem garante também que o WhatsApp também um dia não poderia vir querer cobrar uma taxa? Cara, que viagem. Mas tem um detalhe muito, muito interessante dessa história aqui, ó. Eu vou colocar aqui fotinho aqui mostrando o print das matérias. Eu não lembro exatamente a data, mas o WhatsApp Pay, que é tipo esse Pix do WhatsApp, foi lançado em 2020 para 2021, alguma coisa assim, né? E foi o Banco Central em 2020, começou em 2021, final de 2020, que suspendeu esse pagamento via WhatsApp aí. Porque o Pix do governo do Banco Central já estava para sair. Então foi uma estratégia assim, vamos barrar o WhatsApp aqui para a gente lançar o Pix, depois a gente libera o WhatsApp de novo, né? Mas quando o Banco Central suspende o serviço oferecido pelo WhatsApp, quem era presidente na época não era Lula, era Bolsonaro. E o presidente do Banco Central era Campos Neto, eu esqueci o nome do cara, não sei quem é Campos Neto, que era indicado por Bolsonaro. Ele estava à frente do Banco Central quando o serviço de pagamento do WhatsApp foi suspenso, né? Foi proibido ali por um tempo, depois foi liberado de novo. Então ele estava no governo Lula, o Banco Central do governo Lula aqui que fez barrou o WhatsApp, na verdade foi o governo Bolsonaro. Mas ele não fala isso por quê? Então ele está brigando para nos oferecer mais serviços. E aí o governo está falando que ele está querendo acabar com o serviço, que ele quer oferecer outras opções. Esse é o nível do governo brasileiro agora, desta imprensa, da militância. E mais uma vez, esse é o nível do nosso ministro da Fazenda, que vai numa entrevista em TV aberta e mente descaradamente. Então essa é a verdade sobre o Pix. Divulgue para o máximo de pessoas que você puder. Essa é a verdade sobre o Pix. Isso é verdade que sobre o Pix você falou aí, velho. Você inventou uma história. O Pix foi lançado na época do governo Bolsonaro. Foi na época do governo Bolsonaro que houve a suspensão do pagamento via WhatsApp. E quando o Pix foi lançado, depois que ele foi lançado, o WhatsApp ficou se vangloriando do lance do Pix lá. Ué, se o Pix é uma maldade do governo para fiscalizar, para ter controle sobre as transações financeiras da pessoa e depois fiscalizar, ué, então o Bolsonaro estava nesse esquema aí que você acusa o PT e o Lula de fazer, então o Bolsonaro que dá um lance ali, né? Vou até colocar aqui o trechinho aqui de Bolsonaro, ó. Tivemos em 2020. Você se lembra, né? A dificuldade para você fazer uma transferência de recursos. Hoje você vai de casa, do teu celular. E o que é melhor? Sem pagar taxas. E você sabia que hoje temos mais de 100 milhões de pessoas usando o Pix e grande parte das pessoas viraram os pequenos empresários? A melhor coisa que o Bolsonaro já fez para o nosso país foi o Pix. Então vamos ver aqui outra versão aí, ó. Dá oportunidade para outra versão. Após conspirar com os Estados Unidos contra o Brasil para tentar ficar impune pela tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro se amarrou às ações que vieram a ser tomadas por Donald Trump. Por isso, ao ameaçar o Pix, paixão nacional maior que o futebol, samba e a caipirinha juntos, o presidente norte-americano corre o risco de despertar a ira dos brasileiros e atrapalhar ainda mais o seu aliado. A Folha de São Paulo reportou que, atendendo a um pedido de Trump, seu governo abriu uma investigação comercial contra o nosso país. Entre os alvos está o Pix, como uma possível prática desleal a empresas norte-americanas. O Pix é uma infraestrutura digital considerada conquista nacional, reconhecida por modernizar e democratizar os pagamentos. Por trás dela também está nossa soberania. Atacar esse sistema, portanto, não é apenas questionar uma política pública que ajuda na inclusão financeira, mas negar a autonomia do Brasil para implementar as suas próprias inovações. Isso aí que eu estava perguntando. Por que a gente tem que estar dependendo de uma empresa norte-americana para fazer esse tipo de transação, se a gente pode usar o Pix aqui nacional?
E se o lance da suspensão temporária naquela época, estratégica, né? Na verdade foi uma estratégia do Banco Central naquela época lá que estava sob o governo de Jair Bolsonaro, diga-se de passagem, para lembrar, para ficar bem frisado, a suspensão do pagamento pelo WhatsApp foi para ser feito o lançamento do Pix, e o Pix se popularizar, aí depois sim abrir a concorrência, mas aí o Pix caiu no gosto da galera e a galera dele em massa aí, né? Mesmo que os Estados Unidos aleguem que o Que é uma coisa positiva, porque o Pix é brasileiro, né, cara? O WhatsApp não é brasileiro, é estrangeiro, pô. Qual você prefere? Banco Central criou problemas, o nosso Banco Central criou problemas para outras plataformas de pagamento norte-americanas com o Pix, no final do dia isso vai ser percebido pela população brasileira como uma tentativa de manter o Brasil como um mero apêndice do sistema financeiro e não como protagonista do seu próprio desenvolvimento e do seu próprio destino. Ao questionar o Pix em meio ao tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros, os Estados Unidos reforçam que sua ação é ideológica, não técnica. Sob os olhos dos brasileiros vai continuar parecendo que tudo é para ajudar o Jair a ficar longe do chilindró. Quando o governo Evidentemente, Bolsonaro é aliado de Trump, então o que Trump faz é tentar favorecer o lado bolsonarista da história aí, né? Aí eu também escutei uma galera falando que Trump não quer que o Brasil se aproxime da Venezuela. Cara, que besteira. Que besteira. Se fosse dito que Trump não quer que o Brasil participe mais ativamente e adote caminhos alternativos junto ao BRICS, aí sim faz sentido. E o grande lance de Trump é realmente sufocar o BRICS, onde estão presentes lá, fazem parte do BRICS, a China e a Rússia, além de outros, né? E o Brasil, né? E com o crescimento da China, o BRICS também se torna mais potente, e os Estados Unidos não quer perder a proeminência aí de potência, de grande potência mundial, né? Estados Unidos aí, que o grande império norte-americano está em decadência e eles não estão aceitando isso. Então eles querem sufocar todas as possibilidades de autonomia desses países como o Brasil, entendeu? Lula anunciou que fiscalizaria grandes transações via Pix para evitar sonegação, o bolsonarismo usou o medo infundado dos brasileiros perderem o instrumento que se tornou valioso para o seu cotidiano a fim de impor uma derrota cachapante ao petista. Agora, uma ação do governo dos Estados Unidos contra o Pix, logo após o deputado Eduardo Bolsonaro ter anunciado que iria a Washington pedir mais punições contra o Brasil em nome de seu pai, entregará ao petista mais munição para mostrar que seus adversários vendem o país para os gringos para se safar. É complicado essa coisa de ficar enchendo a bola de Trump, ficar batendo continência para a bandeira norte-americana. Que tipo de nacionalismo é esse? É isso. Deixa o like, se inscreve, tamo junto, é nóis.